Você tem a impressão que não importa o tanto de coisas que você faça, mas que você sempre tem muitas e muitas coisas a fazer? Você fica sempre se sentindo inútil, incompetente, incapaz, e que às vezes tem aquela lista de atividades para fazer, você só consegue dar check em três e vem mais cinco, ou mais 10, ou mais 20 coisas para fazer? Bom, isso, infelizmente, é um dilema muito comum que todas nós mulheres temos vivido na atualidade, né? Cada vez mais e mais funções e menos tempo para desempenhar tudo. Bom, meu nome é Jéssica Faia e eu acredito que essa série de vídeos vai ser muito importante para você. Serão todos baseados nesse livro, Complexo de Perfeição. O meu tá bem antiquinho, mas ele é muito, muito bom para ler. Para quem conseguir achar para comprar, eu super recomendo. Nós vamos começar pela introdução. Na introdução, ela já traz vários aspectos super interessantes para a gente trabalhar o nosso psicológico nesse sentido. Eu sou psicóloga, sou especialista em saúde mental, em políticas públicas, tenho mestrado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e trabalho especificamente com relacionamentos, tanto relacionamentos com família, amigos, com chefe, relacionamentos amorosos, e tem uma ênfase em relacionamentos binacionais. Então, se você quiser conhecer mais meu trabalho, pode acessar aqui o Instagram e não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e distribui para mais pessoas. A introdução, ela chama Filha em Busca do Eu. Ela traz, assim, nas primeiras páginas, uma ideia muito interessante, que não importa o tanto que o nosso meio nos valorize, né? O tanto que o nosso meio nos aplauda e vire para você e fale assim, nossa, você é muito competente, olha que trabalho bem feito, olha que filhos super educados, né? Olha que casa organizada. Então, não importa o tanto que as pessoas ao seu meio valorizem as coisas que você faça, valorizem o seu trabalho, os seus relatórios, as atividades que você executa, se você não se considera boa o suficiente, né? Se você não percebe a competência e a qualidade nas coisas que você faz. E o interessante, assim, que essa percepção errada de nós mesmos, né? Isso afeta todas as áreas. Afeta os nossos relacionamentos amorosos, afeta o relacionamento com o chefe, com colegas, com amigos, com a nossa família. E você pode perceber que isso é uma distorção, né? Que mesmo que o seu chefe venha e te elogie e fale que o seu trabalho foi executado de uma forma perfeita, mesmo assim você tem a impressão que talvez você vai ser demitida de hoje para amanhã, que ele está falando isso, mas ele não realmente quer dizer isso, né? Que ele está falando só por uma educação ou só por algum outro motivo que talvez você desconheça. Então, interiormente, você está sempre se sabotando e não acreditando nesses reconhecimentos. Às vezes, você pode até chegar a olhar esse reconhecimento, né? Às vezes, sei lá, você termina o seu mestrado, vai lá, defende, tira 100, né? É elogiado, e às vezes você olha e fala assim, poxa, mas foi sorte, porque nem estava tão bom assim. Talvez a banca não tenha percebido todos os erros que tinham na minha dissertação. Então, a gente tem a tendência a pegar um elogio e a considerar ele como sendo negativo, mesmo quando ele não é. E ela fala que a mulher está sempre num conflito, que é uma demonstração externa de competência e interna de ineficiência. Então, externamente, ela está sempre procurando se mostrar competente, se mostrar capaz, falar que ela dá conta, mesmo quando ela está exausta, mesmo quando ela está muito cansada, mesmo quando ela não sabe fazer aquilo, então às vezes ela se nega a pedir ajuda, se nega a procurar alguém que possa auxiliar ou fazer um novo curso, alguma coisa assim. Então ela tem essa tendência, né, externamente mostrar uma perfeição, mostrar uma competência, e internamente ela tem esse sentimento de incompetência. E aí isso pode gerar uma preocupação excessiva com a imagem, com o corpo, o que pode fazer também que a mulher tenha um desejo quase insaciável por acumular, por comprar ou por comer. Então, toda vez que esse conflito ele ocorre, né, isso pode reverberar em alguma coisa externa.
toda vez que eu atendo no consultório, né, pacientes que têm compulsão por compras, por exemplo, eu sempre falo, né, todo o excesso esconde uma falta. Esse conflito, ele tem que extravasar, né? Ele tem que sair para algum lugar. E talvez ele saia, né, nessa perspectiva assim, de querer comprar compulsivamente. E aí, às vezes, eu atendo algumas mulheres que têm a mesma blusa em 300 mil cores, o mesmo par de sapato em várias cores diferentes. Você vê assim que a pessoa ela não precisa daquilo, né? Ela tem uma necessidade, né, insaciável, mas uma necessidade incontrolável de comprar. Tanto é que às vezes o guarda-roupa está lá lotado de roupas, lotado de acessórios, de bolsas, de sapatos, e ela tem coisas que às vezes ela nunca usou, né? Ela tem coisas com etiqueta, tem coisas no plástico, e mesmo assim ela tem a necessidade de estar sempre comprando e acumulando. E aí isso é para excesso de compras. A gente também vai ver a mesma coisa em excesso de comida, né? Quando a pessoa se alimenta até passar mal, às vezes até chegar a vomitar, a ter alguma outra reação, às vezes até forçar o vômito, né, que já são casos de bulimia, ou de acumulação mesmo, né, de acumular muitas coisas, de trazer muitas coisas para casa, e talvez você esteja me ouvindo falando assim, ah, Jéssica, mas eu não sou assim, eu gasto até chegar no limite do meu cartão, mas eu não estouro. Mas isso já é um indicativo de compulsão, né? Se você está comprando baseado em emoção, ou se você está comendo baseado em emoção, e não numa real necessidade de fome, né, o desejo de comer aquilo, isso já mostra um excesso. Então, você não precisa esperar até se endividar, né, até estourar o cartão, até, né, comer em excesso e ter um excesso, às vezes, de peso mesmo, que faça mal para a sua saúde, que seja prejudicial para a sua saúde, né? Ou até mesmo o oposto, né? Em caso de anorexia, que a pessoa perde muitos quilos e tal, numa maneira muito rápida, né? Você não precisa esperar chegar nesse excesso, né? Você pode procurar um tratamento quando você já percebe que o seu comportamento nesse sentido está baseado em emoção e não numa real necessidade de acumular, de comprar ou de comer. Ela também usa um termo que eu achei super interessante, que chama o falso eu. Toda vez que a gente se molda muito, né, para caber no nosso meio, para encaixar no nosso meio, para fazer o que as pessoas esperam de nós, nós estamos nos afastando da nossa verdade psicológica. Isso é tão interessante, porque às vezes eu já vejo isso no consultório, assim, eu imagino que vocês também conheçam casos assim, de uma pessoa que fez medicina porque o pai era médico, a mãe era médica, fez direito porque a família tinha vários advogados. E aí, quando você vai conversar com essa pessoa, às vezes ela fala assim: Nossa, eu nunca quis fazer isso. Isso nunca me fez feliz, isso nunca me trouxe realização. Mas, como o meu meio me cobrava muito para fazer essa formação, para fazer essa faculdade, para ganhar tanto, acabou que eu fui conduzida para fazer isso. Isso vale para formação, vale para relacionamento, né? Às vezes as pessoas ficam te pressionando: tem que casar, tem que ter um marido, né? Parece até estranho eu falar isso, né? Em pleno século XXI, mas infelizmente isso ainda é uma realidade, né? Das pessoas pressionarem umas às outras para ter um relacionamento, para casar, para ter filho, e aí você vai, tem um filho, e te pressiona para ter dois, né? Porque ter um filho só ele cresce egoísta. E olha o tanto que essas frases elas vão sendo introjetadas na gente, né? E a gente acaba tomando algumas decisões na vida de uma maneira irrefletida, né? Ou acaba, né, dando alguns passos que a gente não gostaria de estar, justamente por essa pressão do meio. Por isso que a gente precisa, né, tirar esse falso eu e se aproximar da nossa verdade psicológica, de olhar a nossa vida e pensar assim, tá, o que que eu quero fazer com a minha vida, né? Com o que que eu quero trabalhar? Com qual pessoa que eu quero me relacionar? Eu realmente, né, eu tenho aptidão, eu tenho vontade de ser mãe ou não, eu tenho vontade de trabalhar nesse lugar ou não, eu tenho vontade de fazer essa viagem ou não, né? Isso vale para tudo, tanto para decisões pequenas como para grandes decisões na nossa vida. Ela traz um termo que eu achei super interessante, eu vou até ler para vocês, que é postura narcisista compensatória.
Isso é um substituto que compromete a chance de ser o seu eu autêntico. Então, toda vez que a gente se afasta do seu eu autêntico, você começa a ter ações, atitudes, comportamentos, tomar decisões que talvez você não teria interesse, né, ou vontade de tomar. Então, cada vez passe a refletir mais, a meditar, a analisar a sua vida com cuidado e decidir assim que, né, quais são os próximos passos que você quer tomar e não os próximos passos que você imagina que as pessoas esperam de você, ou que às vezes pessoas mesmo, né, um pai, uma mãe, um parceiro, estão te cobrando para tomar aquele passo. Tem uma outra parte que eu achei muito interessante que fala da relação entre mães e filhas, né? Sobre uma cobrança ou uma projeção, né? Isso é comum ter, né? Todos nós, quem tem filho, né? Tem essa tendência a projetar suas realizações no filho. E por isso que é tão importante a gente fazer terapia, a gente trabalhar as nossas questões para que a gente não fique projetando as nossas expectativas nos filhos. Aí, essa parte, ela fala assim, as mulheres têm dificuldade em reconhecer a si próprias, porque nunca são realmente capazes de se afastar e ver, ou serem vistas por suas mães. O espelho de duas faces que existe entre as mães e as filhas tendem mais a distorcer do que a refletir. Tá vendo? Essa criar uma expectativa, né, em cima, tanto da filha, cria uma expectativa em cima da mãe ser perfeita, da mãe não errar, da mãe não falhar, da mãe ter todas as respostas, como também da mãe criar uma expectativa e uma cobrança excessiva em cima da filha. E ela continua, né? Por não conseguirmos obter esse espelhamento, né, porque ele está distorcido, nós temos a sensação que precisamos das nossas mães e passamos a vida procurando essa aceitação, né, esse acolhimento em outras pessoas, em outros lugares que às vezes a gente nunca vai conseguir achar, porque essa relação inicial, né, entre a mãe e filha teve essa distorção, né? Esse espelho, em vez dele refletir, ele mostra essa imagem distorcida. Um outro ponto que é super interessante que ela coloca é que essa percepção do eu está totalmente relacionada às nossas realizações. Eu não sei se vocês reparam, né, quando vocês vão se apresentar para alguém, é muito comum a gente falar assim, oi, eu sou a Jéssica Faia, eu sou psicóloga, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tal viagem, eu tenho tal formação, né? Isso está muito colado à nossa posição social. Então, acaba que isso gera sempre essa obrigação de ter que fazer e fazer mais, né? O seu eu autêntico, o seu eu verdadeiro, é Jéssica e pronto, né? Você não precisa vir com Jéssicas e formações e realizações, porque senão, dependendo da pessoa, a gente se sente muito bem, porque às vezes cria essa comparação, né? Com tal pessoa eu tenho muito mais formações, eu tenho muito mais recursos ou muito mais competências, né? E às vezes com uma pessoa que tem uma formação muito maior do que a minha, eu me sinto inferiorizado. Por isso que é interessante a gente ter essa percepção do nosso eu autêntico. Isso não tá relacionado com as nossas realizações pessoais, né? Com tanto de formação, com tanto de dinheiro que a gente tem, com tantas experiências que a gente possui, mas mais de ser a pessoa que você é e pronto, né? Outro aspecto super interessante para a gente questionar é sobre essa necessidade inexorável que muitas mulheres têm de se manter ocupadas e produtivas, né? Então, às vezes está sábado, está domingo, está de noite, acorda cedo e tem que fazer muita coisa, né? Tem pessoas que naturalmente são mais produtivas mesmo. E isso não é uma coisa ruim ser produtiva, mas essa necessidade, né? Essa vontade insaciável, você percebe que vai para o lado da compulsão, porque é uma necessidade, né, excessiva mesmo de se manter ocupada e produtiva, isso mostra
ou o contraponto, né? Que às vezes esse contraponto é uma incapacidade de vivenciar essa solidão interna que às vezes a gente tem. Então, para não vivenciar os nossos conflitos, as nossas dores, a nossa solidão, às vezes a gente tem essa necessidade de o tempo todo estar produzindo, o tempo todo estar ocupado, o tempo todo estar fazendo alguma coisa, porque se você parar um pouco assim para sentar, para descansar, para pensar na sua vida, às vezes vem um sentimento de frustração, de solidão, de ineficiência, uma tristeza, né? Aí é interessante que você pare e reflita que sentimentos que vêm para você. E quem faz terapia, eu acho interessante também que leve esse sentimento para terapia, para que a gente possa trabalhar isso em conjunto, né? Porque não tem como a gente passar a vida inteira se ocupando, sabe? Que é literalmente o fugir do problema, né? Em vez de a gente sentar e tentar resolver aquele problema e tentar entender por que que esse sentimento vem, a gente acaba se ocupando com coisas externas, né? Aí eu tenho que produzir mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que trabalhar, eu tenho que juntar mais dinheiro, e isso é uma distração. E essa distração, às vezes, tem sentimento de solidão, tem sentimento de incompetência, de incapacidade, de se sentir limitada. E é interessante que você trabalhe e desconstrua essa percepção. Aí tem umas coisas assim que eu escuto nos atendimentos, quando a gente trabalha essa parte, da pessoa falar assim, ah, Jéssica, mas eu tenho várias funções sociais, né? Eu sou professora, eu sou advogada, eu sou médica, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho muitas coisas para resolver. O que não necessariamente é uma coisa ruim, né? Geralmente a maioria de nós tem vários papéis sociais mesmo, e esses papéis vão nos demandar. Mas o ponto aqui é a gente se ocupar em excesso. Sabe quando você senta assim para descansar, e aí você começa a olhar e falar assim: nossa, mas a louça está pendente, ai, mas tal relatório eu não fiz, ai, mas tal coisa eu tenho para fazer. É como se você não se autorizasse a parar, né? Como se você não se autorizasse a descansar. E aí, por isso que a gente tem que prestar mais atenção, porque senão você nunca tem esse momento de pausa. E quando tem esse momento de pausa, às vezes vem a culpa e fala assim: nossa, eu estou aqui descansando, mas o relatório ainda não está pronto. Aí eu estou aqui descansando, mas eu ainda não fiz as minhas finanças do mês. Aí eu estou aqui descansando, mas a roupa eu tenho que estender a roupa, né? Então, cada vez mais a gente vai se colocando mais e mais e mais atividades para não ter esse tempo de ficar com a gente, de aproveitar a nossa companhia, porque a gente tem a ideia que esse tempo é um tempo ruim, é um tempo que vem com angústia, porque aí vem essa solidão, de parar, de analisar, de olhar a própria vida, de ver as coisas que às vezes ainda não conseguiu fazer, ou ver as coisas que já conseguiu fazer. Então, assim, ter esse tempo com a gente, ele não tem que ser um tempo sofrido, ele não tem que ser um tempo doído. Pelo contrário, né? Ele tem que ser um momento prazeroso. Estar na sua companhia tem que ser um momento prazeroso e não um momento difícil. E se está sendo um momento difícil, está te trazendo esse sentimento de solidão, isso é algo que eu super recomendo você trabalhar em terapia, né? Porque é para ser um momento prazeroso curtir a sua companhia. Olha, eu vou ler outro trecho na página 17, que ela faz algumas, né, alguns questionamentos que eu acho importante a gente refletir. Como se unir sem se fundir? Como se mostrar sensível sem deixar-se absorver? Como se separar sem ser uma fuga? Tá vendo que a gente está sempre nesse conflito, né? Essa primeira parte eu achei tão interessante, como se unir sem se fundir. Eu vejo muito isso nos atendimentos, né? Na terapia de casal também que eu faço, em quem tem demandas de relacionamento amoroso, né? Às vezes a pessoa entende que ela tem que se fundir ao parceiro, que ela tem que entender e assimilar todos os problemas dele, que ela tem que estar presente em todos os momentos, ou que ela tem que fazer tudo que ele quer fazer e que ele tem que fazer tudo que ela quer fazer, né?
Isso não é se unir, isso é fundir com o outro. Às vezes, você vai ter gostos totalmente diferentes do seu parceiro, você vai querer fazer coisas totalmente diferentes dele. E tá tudo bem, né? Não é porque vocês estão no relacionamento que tem que fazer tudo junto, que tem que estar junto o tempo todo, que um tem que dividir os problemas o tempo todo com o outro. Às vezes a gente tem essa necessidade mesmo, né? Eu, pelo menos, tenho isso quando eu estou passando por algum problema. Eu tenho a necessidade de primeiro parar, pensar, elaborar esse problema na minha cabeça e depois que eu falo para alguém, né? Depois que eu partilho, porque às vezes você está vivenciando aquilo, aquilo não está nem claro para você. Como é que você vai partilhar com seu parceiro? Então, assim, tem esse cuidado, né? Unir sem se fundir. E nesse final também, né? Se separar sem ser fuga. A gente pode fechar ciclos sem desaparecer, né? A gente pode fechar questões ou situações da nossa vida com dignidade, fechar bem, virar para a pessoa e falar assim: olha, eu não quero mais, isso não está dando mais certo, ou eu quero alçar novos voos, eu quero fazer coisas diferentes. A gente não precisa fugir, a gente simplesmente pode encerrar, né, esses ciclos e essas etapas. Olha, para finalizar esse vídeo, né, vou deixar também uma outra parte que ela escreveu como reflexão para vocês. Somente quando conseguimos nos separar o suficiente para, de fato, vermos a nós mesmas, é quando poderemos escapar de um desempenho inseguro. As mulheres inseguras aí, né? Olha como que é interessante a gente poder se perceber. Às vezes a insegurança vem porque nós não temos consciência de toda a nossa trajetória, de tudo que nós passamos, né? Por isso que eu sempre incentivo a fazer o depósito da autoconfiança. Quem não sabe o que que é, pode olhar no blog, tem material, né? Olhar lá no meu site, no blog tem material, e no Instagram também tem para aprender a fazer um depósito da autoconfiança, né? E aí, ó, que aí você pode escapar desse desempenho inseguro, transformando-nos em mulheres felizes e capazes de expressar integralmente a nossa personalidade. Tá vendo que a gente só consegue não ser insegura e expressar a nossa personalidade quando você consegue ver de fato quem você é? Então, assim, a insegurança, né, ou essa dificuldade de verbalizar o que você quer, o que você é, o que você deseja na nossa vida, isso às vezes vem por uma falta de autoconhecimento. Por isso que terapia é tão importante, né? Se eu não me conheço, se eu não sei as minhas necessidades, se eu não sei as minhas limitações, se eu não tenho consciência dos meus desejos e das minhas vontades, eu nem consigo falar isso para o outro, eu nem consigo verbalizar isso para o outro. Então, primeiro a gente trabalha internamente, né, para trabalhar essas questões, para poder verbalizar, para poder falar o que que a gente espera, e depois a gente vai para o externo. Às vezes não adianta nada, né, a gente pegar, imaginar assim: ah, não, eu tenho que ter a roupa tal, eu tenho que ter o corpo tal, eu tenho que ter o cabelo desse jeito ou daquela forma, se o nosso interior está quebrado, né, se o nosso interior a gente está se sentindo fragmentado, insegura. Isso daqui, né, é muito bom a gente olhar no espelho, se sentir bonita, atraente, se sentir, né, bem mesmo. Isso faz um bem imenso, mas não tem nada que a gente não trabalhe no externo que não possa ser reflexo do nosso interno. Então, se você está bem, né, se você trabalha o seu aspecto interno, se você trabalha a sua segurança pessoal, se você trabalha, né, a forma de verbalizar, de expressar os seus desejos, de correr atrás das coisas que você quer, isso automaticamente reflete no nosso externo, né? Se você está bem internamente, olha como é que externamente você fica uma pessoa magnética. Então, assim, não tenho nada contra, né, se arrumar, se cuidar, a cuidar do corpo físico, a cuidar da nossa saúde, eu acho isso fundamental. Eu acho bom mesmo a gente se sentir bem, né, olhar no espelho e gostar do que a gente está vendo, mas eu gosto sempre de pontuar isso, né, é um trabalho em parceria. Eu cuido do meu externo e cuido do meu interno, né? Eu me sinto bem com determinada roupa, com determinada maquiagem, cabelo, alguma coisa assim, eu me sinto bem, isso é muito bom para minha autoestima, mas eu também tenho que trabalhar os aspectos internos para que eu eleve a minha autoestima, né? Então, lembre sempre de fazer essa dobradinha, né?
Espero que vocês gostem desse primeiro vídeo, né? A introdução ainda. Depois, na semana que vem, vai ter o capítulo 1. E deixe seu like, se puder, compartilhe com outras mulheres. Até o próximo!